Boa noite, meus queridos e minhas queridas. É um prazer imenso poder tê-los aqui mais uma vez, em mais uma noite de palestra, mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. Temos o imenso prazer e imensa alegria de contar mais uma vez com o nosso querido irmão Haurion Bacalhau, trabalhador do Bittencourt Sampaio, trazendo para a nossa reflexão na noite de hoje o tema o sacrifício mais agradável a Deus. Para nossa harmonização, antes do início das nossas atividades, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 151, Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Vamos agora fazer a nossa prece para o início das nossas atividades da noite. Agradeçamos. Querido Mestre Jesus, querido mentor, irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para em mais uma noite de trabalho, mais uma noite de estudo, podemos aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, que possamos, através do que aqui será ministrado na noite de hoje, aprender e, acima de tudo, praticar conosco e com aqueles que estão à nossa volta, com o nosso próximo, a quem devemos amar como a nós mesmos. Que os nossos irmãos espirituais e mentores, a espiritualidade maior, possa auxiliar o nosso irmão que fará uso da palavra, intuindo-o para que consiga alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, com a permissão dos nossos mentores, dos nossos irmãos espirituais, por iniciada mais uma tarefa na noite de hoje. Deus nos abençoe. Meu querido irmão, pode ficar à vontade.
Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor do nosso divino Mestre Jesus permaneça com todos nós. Primeiro gostaríamos de registrar o prazer de retornarmos a essa casa, encontrar amigos, encontrar irmãos, que juntos, fazemos essa grande família que é o movimento espírita. E dizer da satisfação todas as vezes em que tenho a oportunidade de aqui estarmos, agradecendo o convite dos irmãos que, com o desejo de nós podermos estar aqui, conversarmos, refletirmos acerca do Evangelho, tem por proposição divulgarmos a nossa doutrina, a fim de que elas penetrem em nossos corações e possa cada vez mais ecoar dentro de nós o desejo de servirmos ao próximo e de seguirmos adiante na seara cristã. A proposta colocada de reflexão para a noite de hoje, a lição do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, é o sacrifício mais agradável a Deus. E tem por base a passagem do Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. E nessa passagem do Evangelho, Jesus estabelece um novo paradigma. Por quê? Porque antes a forma de agradar a Deus estava muito associada ao sacrifício material. Se nós resgatarmos na história, em toda a antiguidade, nós vamos encontrar todos os esforços em torno do agradecimento, de transmitir e o reconhecimento da grandeza de Deus com sacrifícios materiais. Esses sacrifícios visavam agradar com aquilo que aquele que fazia a oferenda tinha de bem precioso. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, vamos encontrar personagens que desejou oferecer o filho, a morte do filho como uma oferenda a Deus. Depois, houve a substituição. Ele não fez isso com o filho e entregou um animal, daqueles que ele tinha como mais vistoso, para oferecer a Deus. E a gente vai ver relatos, de, por exemplo, na época da barbárie, na época nórdica, onde se tinha as batalhas entre cristãos, entre pagãos, a gente vai ver que no paganismo nós tínhamos as oferendas aos deuses. E essas oferendas, muitas vezes, dependendo do que ele visasse alcançar, era oferecido o melhor guerreiro que ele tinha para que fosse sacrificado. E aquele que era o melhor guerreiro ia com a certeza de que estaria no paraíso, cercada por N virgens. Então, era o que eles acreditavam. E a gente vai percebendo que, ao longo do tempo, sempre houve essa preocupação de oferecer algo a Deus. E essa oferenda tinha uma razão de ser. Não só
o reconhecimento acerca da existência do ser superior que estava acima do entendimento, da capacidade da humanidade na sua época, mas que, de alguma forma, existia uma contrapartida. Eu ofereço a ele em prol de uma vitória obtida. Eu ofereço a ele em prol de uma conquista específica. Então, essa ideia do Deus humanizado, que necessitava dessas oferendas, que necessitava dessas doações para atender aqueles que direcionavam as suas oferendas em prol de algo ou conquistado ou que estava em vias como objetivo de conquista. E nós percebemos que isso está muito associado à ideia que eles traziam de haver uma troca. Eu dou algo a Deus e Deus me dá algo. E como o grande objetivo era poder, era conquistas, então aquelas oferendas tinham um propósito. É que Deus estaria ao seu lado. Curioso, né? Será que hoje ainda tem alguém que pense assim? Tipo, eu vou fazer algo porque isso Deus vai ficar feliz, em contrapartida, como eu estou querendo muito. Conquistar isso, conquistar aquilo, eu vou conseguir. Será que isso existe nos dias atuais? Estamos falando de uma época onde, evidentemente, ainda havia pouco desenvolvimento da capacidade de compreensão acerca das questões de natureza filosófica, sociológica. A intelectualidade ainda não tinha se desenvolvido tanto naqueles espíritos daquela época. Mas e hoje? Aonde a gente tem a possibilidade de enxergar, de perceber até que ponto isso aí interfere na nossa consciência, quando nós nos direcionamos a Deus e travamos nesse relacionamento os nossos diálogos francos, sinceros, expomos aquilo que sentimos. Até que ponto a gente está na condição daquele que está levando alguma oferenda? E como eu dissera, Jesus criou um novo marco. E veja como é sábia a pedagogia de Jesus. Quando a gente se debruça sobre o Evangelho, nós passamos a perceber como Jesus era pedagógico. Porque se Jesus viesse falando da necessidade de nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos, pura e simplesmente, e não contextualizasse aquilo que era feito naquela época, talvez a lição não ficasse tão profunda como hoje nós verificamos, porque ele manteve, ele não rompeu aquelas tradições que se arrastavam por milênios. Não, ele continuou colocando na história como pano de fundo exatamente a questão da oferenda. Mas ele mergulhou em profundidade. Aquela pessoa que ia em direção a Deus, por uma razão, porque todas as vezes que a gente vai em direção a Deus, a gente tem os nossos motivos. Não tem? Tem. Temos.
por alguma razão, ele deu uma pausazinha naquele que estava seguindo aquelas tradições. E disse o quê? Antes de tu depor, colocar lá no altar. Olha a figura do altar. Jesus trouxe a figura do altar. E se a gente traz a figura do altar nos nossos dias, a gente vai perceber que esse altar nada mais é do que o altar da nossa consciência. Antes de depor a tua oferenda naquele altar, vai e te reconcilia com teus adversários, com teus inimigos. Então, por que Jesus deu aquela pausa naquela tradição? Naquilo que era feito automaticamente. Fazia parte da tradição judaica. E ele, ao ensinar, ele não rompeu com a tradição, mas ele deu uma pausa, um ponto de inflexão. E nesse ponto de inflexão, ele diz: antes de depor, vai ao encontro dos teus inimigos, como ele diz aqui. Vos lembrando de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Olha aí. Quando for depor vossa oferenda no altar, vos lembrando de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide. Antes, vamos ver a questão do tempo. A questão do tempo. Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor a Deus no altar da nossa consciência. Está lá, o altar. E enquanto eu estou indo, isso é o gerúndio. E andando, tu percebe que tem algo contra o teu irmão. Percebe que é uma situação onde a gente se encontra inserido naquilo que Jesus está falando. E aí você para. E qualquer um de nós que, ao ler essa passagem, não tem como a gente nos colocar no meio. Ou seja, a gente não consegue ler ela e ficar indiferente ao que está acontecendo. Opa, espera aí. Isso fazia parte das tradições do judaísmo, que já vinha se arrastando desde outras épocas. Aí quando eu estou a caminho, aí ele diz: vos lembrais acerca do vosso irmão, se ele tem algo contra ti. Aí você para um pouco e diz: espera aí, eu ia fazer algo para Deus. Me lembrei. Eu tenho realmente uma pessoa que tem algo contra mim. Ah, mas eu me lembrei de outro. E a gente vai se lembrando. O que é que Jesus estava fazendo com essa passagem? Tentando buscar o que é que nós temos dentro de cada um de nós. De bom ou de mal? De algo que não está bem. De algo que não vai permitir que eu doe aquela oferenda com toda o quê? Pureza de coração. Porque no momento que eu me lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, ou eu tenho algo contra ele, obviamente, eu não vou estar bem. Eu não estou com o coração adequado para fazer aquela oferenda.
quantas simbologias nós começamos a perceber nessa passagem do Evangelho. E aí diz: interrompa a sua dádiva. E o que é que ele diz aqui? E ide. Olha o comando. Ide. Ou seja, não pensa, não titubia, vai. Mas vai o quê? Ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Ou seja, resolve esse problema de consciência, que está impedindo que você ofereça o que de melhor você tem a oferecer. A ideia não é essa? Não é oferecer o melhor que a gente tem, a ponto de na antiguidade oferecer o melhor guerreiro, na antiguidade oferecer o pai, querer até oferecer o filho a Deus, não é oferecer o melhor? É, mas como é que a gente pode oferecer o melhor a Deus se a gente tem algo contra o nosso irmão? O que é que Jesus está falando? Jesus está falando do perdão. Jesus está falando do perdão, minha gente. Da história vem o que está acontecendo dentro de nós, aquilo que está mexendo com algo que nós fizemos e está nos reportando a algo que a gente precisa fazer. Porque o ide, que está na passagem do Evangelho de Mateus, é um comando. É um comando para quem? Para as nossas consciências. Inúmeras passagens do Evangelho de Jesus não são falas. O verbo no imperativo é um comando. E o comando visa nos auxiliar no processo de nos reconhecermos para poder nos conectarmos com Deus. E quantas vezes nós alimentamos lixo dentro de nós? Quantas vezes nós ruminamos o lixo que tem dentro de nós? Quantas vezes nós guardamos ressentimentos? E como é que a gente pode ser feliz? Guardando o lixo. Já observou o que é que acontece quando o pessoal que trabalha na limpeza não passa na nossa rua para pegar o nosso lixo? O que é que acontece? Quando eles não passam, aí vem os nossos queridos cachorros, vai lá, mexe um pouquinho. Aí vem outro, mexe um pouquinho. Quando a gente vê, o lixo tá aquela maravilha. E quanto mais tempo passa, pior fica. É isso que acontece quando a gente guarda mágoa. Quando a gente guarda ressentimento. É lixo que a gente está guardando dentro de nós. E quanto mais tempo a gente guarda, mais a gente adoece. Porque a saúde nossa tem relação íntima com aquilo que a gente está guardando dentro da gente. Se nós somos uma pessoa que usamos da compreensão, da tolerância, e a gente tira tudo por menos, sabe o que é que a gente está fazendo? Uma faxina interior. Tem gente que adora faxina. Pronto. É uma faxina interior, porque a gente não guarda nada. A gente não acumula nada. E se alguém vai tentar trazer alguma coisa, a gente tira por menos. E aí, nós estamos fazendo, por uma questão até de sabedoria, de inteligência, a gente está cada vez mais higienizando o nosso interior. Porque estamos sempre procurando mantermos-nos
num estado de vibração, aonde, sem dúvida alguma, vamos atrair o quê? Os espíritos que se afinam com essa forma de pensar. E com essa sintonia, vamos ser cada vez mais estimulados a promover essa disposição de sempre procurar realizar a paz aonde quer que nós estejamos. Porque o nosso objetivo não é armazenar lixo, não é armazenar ódio, não é armazenar ressentimento. Nosso objetivo é superar, mesmo que um irmão equivocadamente venha em nossa direção. Então Jesus estava falando sobre isso. Sobre a necessidade que nós temos de perdoar. E isso a gente só consegue realizar se nós vamos fazendo um exercício. E esse exercício precisa ser diário nas nossas vidas. E ele começa dentro do nosso próprio lar. Porque muitas vezes aquele filho problema, aquela esposa problema, aquele marido problema, aquele tio, aquele avô, nada mais são do que necessidades que existem em torno de nós. E muitas vezes a gente acha que os problemas são só os outros e que a gente não é problema para os outros. Tem um filósofo alemão que ele diz o seguinte, que o maior problema da gente é viver aqui nessa vida sem querer ter problemas. É possível isso? Cada um olhe para si e perceba, às vezes a gente está bom na questão financeira. Eu estou com emprego, estou bem. Mas eu estou com problema de saúde na família. É um tio, é um pai, é um avô que está com problema de saúde. Eu estou bem, graças a Deus minha família está com uma boa saúde, está tudo bem, tudo ótimo, mas eu estou desempregado. Eu estou empregado, a minha família está tudo bem, mas emocionalmente eu estou péssimo, preciso procurar ajuda. Percebe que a gente aqui nesse planeta, a gente nunca vai ter tudo 100%. Sempre vai ter alguma coisa que não está funcionando. E que bom que isso é assim. Porque como é que a gente ia progredir, desenvolver tantas habilidades que nós desenvolvemos se não fosse os problemas? Como? Tem gente que diz assim, eu fujo de problema, tu é doido, o problema está aqui, eu vou para cá. Não tem jeito, ele vai encontrar outro ali. Eu certa vez tinha um rapaz que sempre fazia um serviço para a gente, trabalhador, amigo nosso, e ele foi fazer um serviço e aí a gente conversou bastante, porque ele disse, essa minha esposa é parada. Olha, ela é dedicada à mãe, é uma boa dedicada esposa, cuida da casa, faz as coisas tudinho, mas olha, ela é complicada demais. Aí começou a se queixar dele, tudinho. Eu digo, não, mas o casamento é isso mesmo, a gente começou a conversar, tudinho e tal. Tá certo, passou-se o tempo, eu encontrei novamente com ele, e ele começou e disse, rapaz, eu me separei. Aí eu disse, foi mesmo, rapaz, foi, mas tu era até bem unido com ela, né? Se queixava, mas era unido com ela. Pois é, foram quase 10 anos juntos. Eu digo, mas rapaz, foi mesmo, que pena. Mas me casei de novo. Aí eu digo, foi mesmo, foi. Rapaz, pense num problema. Aí eu digo, rapaz, como é? Foi, primeiro ela veio logo com 2 filhos de bagagem. Aí eu disse, foi mesmo, foi. Aí começou, no começo era tudo bom. Eu digo,
E ela disse, não, uma maravilha, tudo bom. Mas tu não sabe o que aconteceu. O filho dela não me reconheceu como padrasto, aí começou a contar. Rapaz, você não sabe, vou me separar de novo. Aí eu disse, rapaz, tu percebesse que o que tu fizesse foi trocar uma coisa que estava indo bem por um outro problema. Ele disse, pior, foi muito pior. A gente foge aqui, mas os nossos compromissos continuam conosco. E lá adiante, a gente volta a se encontrar novamente. Não quer dizer que seja com a mesma pessoa, não, porque a gente sabe o quão dinâmicas são as leis divinas. O quão dinâmica é a lei de ação e reação. A esposa dele pode ter seguido, encontrado outro companheiro e está feliz. Mas ele não, seguiu adiante, muitas vezes em busca do 100% que eu falava, da coisa perfeita. E nós nos esquecemos que nós vivemos num plano de expiações e provas. Só que a gente não pode se esquecer disso. Porque um plano de expiações e prova, qual é a característica dele? O mal prevalece sobre o bem. Essa é a característica do plano de expiações e prova. E nós temos que nos relacionar uns com os outros com um propósito. Ou a gente está casualmente com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa companheira ou vice-versa. Será que a gente está casualmente? A doutrina espírita vem nos trazer todo o esclarecimento necessário para que nós possamos compreender que aquela família que está ao nosso redor, ela foi eleita por nós. Onde muitas vezes nós não pedimos, nós imploramos para estar com ela. E muitos podem estar pensando, eu implorei, mas nem morto implorou. Na hora do planejamento que você viu, a relação que teve com aqueles espíritos que estavam ao seu redor, você disse, eu preciso voltar com eles. Eu preciso voltar com eles. E por que eu preciso? Porque eu preciso me melhorar. Evoluir. A gente, vamos pegar, para ficar ainda mais compreensível, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Preste atenção. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de nós, encarnados aqui, estarmos? Vamos traduzir o que Kardec perguntou. Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ó, que coisa boa! Nós fomos criados como simples e ignorantes. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Como foram criados os espíritos? Simples e ignorantes. E é interessante a gente fazer um pontozinho, que muitas vezes as pessoas pensam que o simples, o inverso do simples é o complexo, mas não é esse o sentido. É o sentido seguinte, o inverso do simples é o composto. Ou seja, a nossa essência, nós somos simples, que nós possuímos o elemento, um único elemento, que é o espírito imortal que todos somos. Porque aquilo que é composto é a reunião de vários elementos, é composto. Então, quando os espíritos de verdade nos dizem que nós fomos criados simples,
é que nós temos um único elemento, que é o espírito imortal que nós somos. Simples e ignorantes, por quê? Porque não éramos portadores do conhecimento. Mas, evidentemente, ao longo do tempo, nós vamos adquirindo o conhecimento. E nessa rota, nessa trajetória, uns em cima do conhecimento vai desenvolvendo as virtudes e outros se desviam do caminho. Então, quando eles dizem aqui, o Espírito de verdade nos responde, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, é que todos nós somos imperfeitos, fomos criados simples e ignorantes, mas somos o quê? Perfectíveis. Significa o seguinte, que um dia todos nós seremos perfeitos. Não tem aquela música? Um dia todos nós seremos anjos? Todos nós. Até aquela criatura que você olha assim, diz, meu Deus, não acredito. Que um ser humano seja capaz de fazer isso. Não, não acredito não, até ele. Agora, o tempo para chegar lá dependerá de cada um de nós. Porque é muito comum a gente achar lindo, às vezes, um espírito de uma envergadura superior, e aquele espírito, muitas vezes, tem uma passagem pela terra que a gente fica, meu Deus, como eu queria ser um Chico Xavier. Como eu queria ser uma Madre Teresa de Calcutá. Como eu queria ter o amor de uma irmã Dulce. Tu querias, mas para isso tem que passar pelos que eles passaram. Todo mundo conhece a história deles. Quantas vezes eles foram incompreendidos? Quantas vezes eles foram chacotados? Quantas vezes foram completamente destruídos pelos próprios homens? Se a gente pegar a irmã Dulce, a gente vai ver que ela foi abandonada pela própria igreja. Ela estava na realização daquilo que Jesus nos comunicou através do seu evangelho, acolhendo aquelas pessoas na rua, indo atrás dos comerciantes para suprir as necessidades daquelas criaturas, colocou num galinheiro e começou a trabalhar ali, e a igreja, oxe, que negócio é esse? E foi, saiu um, saiu outro, e ela sozinha. E começou a chegar, como Deus não desampara nenhum de nós, aquelas criaturas dispostas a colaborar com ela, que não tinha nada a ver com a igreja. Mas tinha o quê? A boa vontade, o desejo de servir. Que isso é que faz a diferença. Quando a gente se dispõe a ser um servidor do Cristo, pouco importa qual religião somos, qual classe social a gente está, se é branco, se é preto, se é amarelo, qual ideologia, não importa. Eu quero servir. E com o desejo de servir, com a boa vontade, a gente é instrumento de Deus. Foi isso que aconteceu com ela. Mas foi fácil? Claro que não. Ela precisou virar a santinha dela várias vezes de cabeça para baixo. Dá jeito aí no que está acontecendo. TADR, né? Discutindo a relação com Nossa Senhora, botava ela de cabeça para baixo. Olha, se não, eu boto a senhora de cabeça para baixo. Olha, tome conta disso aqui. A sua fé e a vontade, acima de tudo, de servir, mesmo entendendo que todos estavam contra ela. Mas ela sabia que ela estava atendendo ao chamado. E aquilo que ela estava, através do seu sacrifício, colocando como oferenda a Deus, ela sabia que era com a sua toda pureza de coração.
A gente parando para pensar, será que uma criatura com irmã Dulce tem tempo para estar guardando rancor, mágoa, ódio de alguém? Tem nada. Tem dificuldade de praticar o perdão? Tem não. Porque o que é que ela pensa? Em doar-se. A quem? A uma causa. E aquela causa vai lhe conduzir ao estado de espírito que ela almeja, porque ela tem a certeza de que não há outro caminho. Porque às vezes a gente acha que para alcançarmos a felicidade, nós temos atalho, mas não tem. Ela estava em pleno exercício do sacrifício mais agradável a Deus. Porque ela estava exercitando o processo de depuração para oferecer o quê? O seu melhor ao seu irmão. E o que é que Deus mais quer de nós? Isso. O que é que um pai mais quer do filho? Isso. O seu serviço, a sua doação, o seu sacrifício. Na certeza de que isso é um processo construtivo que permeia as nossas vidas e que nós muitas vezes não nos apercebemos de que a nossa felicidade está diante de nós com a doação nossa ao nosso irmão. Então, será que a gente tem essa consciência em torno do grande objetivo que é a nossa passagem aqui na Terra? O objetivo da nossa encarnação? E aí, o Espírito de Verdade continua na resposta da pergunta 132. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer. Olha o que o Espírito de Verdade nos diz na pergunta 132. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Será que a gente já parou para pensar que nas nossas expiações está o degrau para a nossa perfeição? Para a nossa autorrealização? Para a nossa felicidade? Será que a gente já está conseguindo enxergar nas adversidades que vêm até nós como uma oportunidade de crescimento? É isso que eles estão passando para nós. Visa ainda, tem outro objetivo ainda, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. O que é que ele está dizendo com isso? Que através desse autoenfrentamento, onde a gente passa a identificar em nós as nossas próprias necessidades, as vicissitudes vêm em nossa direção, a gente começa a reconstruir a essência daquilo que nós somos e automaticamente a gente começa a ser um vetor co-criador na transformação do mundo. Será que a gente já parou para pensar do potencial que existe em nós, em todos nós, quando a gente identifica essa possibilidade como meio de transformação? Muitas vezes, nós reclamamos dos desafios que chegam até nós. Mas esses desafios nada mais são do que lições que precisam nos alcançar. E que sem essas lições, a gente não estava nem aí para aprender.
Quantas vezes a gente se depara numa casa espírita com irmãos que despertaram em cuidar do lado espiritual em razão de alguma dificuldade que estava passando, em razão de um sofrimento seu ou de um familiar. Não são raras vezes. Poucos vêm efetivamente com o objetivo de estudar, de aprender, pela curiosidade. A grande maioria vem pela necessidade de se harmonizar, de se encontrar, e aí começa a enxergar na doutrina espírita uma nova perspectiva, de entendendo melhor o Evangelho. É como se abrisse a chave de uma porta repleta de possibilidades, aonde eu posso realizar escolhas, não a curto nem médio prazo, mas visando a condição de espírito imortal que todos somos. Enxergando que aquilo que eu estou trabalhando e construindo não é para agora, não é para o momento, porque o sacrifício material, ele já passou, ele é temporário, não tem nada que não passe na carne. Agora, as conquistas e as glórias espirituais, essa é permanente. Essas ficam na nossa arquitetura interior, na condição de espíritos imortais, nós carregamos conosco. Somos herdeiros daquilo que nós somos. E muitas vezes nós sabemos que devemos fazer algo e ficamos retardando, postergando, procrastinando. E lá dentro, no altar da nossa consciência, está sendo mostrado aquilo que muitas vezes nós nos comprometemos em realizar. E o tempo vai passando, e a gente diz, depois eu cuido, depois eu cuido, depois eu cuido. Como se a gente tivesse a ideia e a certeza de quando a gente vai retornar à verdadeira vida. Mas a gente não sabe quando. A gente sabe que estamos numa fila. Agora, que posição da fila a gente está, a gente não sabe. Então é bom a gente estar na fila se preparando para quando chegar a nossa vez. E a gente só vai estar preparado se a gente começar já. Porque pode ser que o amanhã não venha. Às vezes a gente faz tantos planos e, diante desses planos, a gente começa a perceber que muitos não foi possível realizar. E por quê? Porque nem tudo acontece como a gente planeja. Então, o momento atual, o instante, ele é, sem dúvida, o mais valioso. É importante a gente perceber, olhar para dentro de nós e perguntar para si mesmo, por onde eu começo? O que é que eu posso fazer de diferente neste dia? No meu lar, no meu trabalho, na minha casa. O que é que eu posso fazer para que esse processo de espiritualização comece a fazer essa conexão dentro de mim? Então, no primeiro parágrafo dessa lição, nos diz o seguinte: quando Jesus diz, ide conciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, seja por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Jesus estava falando acerca do perdão. E sabia o quanto o perdão é libertador. Mas não é para o outro não, é para nós. Tem um ditado que diz o seguinte: se você quiser acordar com o inimigo
andar, trabalhar com o inimigo, almoçar com o inimigo, passar a tarde com ele, dormir com o inimigo, no outro dia acordar novamente, é só adquirir ódio de alguém. O tempo todo você vai estar com ele. E para eu não estar com ele, o que é que eu preciso fazer? Perdoar. O perdão é a libertação. E é um peso que a gente acha que está tirando do outro, mas é de nós mesmos. Porque quem perdoa, efetivamente, se sente livre. Livre. E quem não perdoa é escravo. Escravo do ódio, escravo do ressentimento, escravo do inimigo. Aí parece tão claro para a gente, mas por que a gente ainda guarda tanta mágoa, tanto ressentimentos, tantas coisinhas a gente guarda dentro da gente? Porque precisamos estabelecer essa conexão com o Criador. Precisamos nos lembrar cada vez que a gente nos ligar a Deus em oração, o que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Santo Agostinho nos deu um roteiro. E esse roteiro consistia em, no final do dia, ele fazer uma análise. E nessa análise, ele tinha as pedrinhas da cor preta, as pedrinhas da cor branca. E cada coisa negativa, ele colocava a pedrinha preta. Cada coisa positiva, a pedrinha branca. E aí ele percebeu que no início desse exercício, ele só via mais as pedrinhas pretas. À medida que o tempo foi passando, foram sumindo as pedrinhas pretas e ficando as pedrinhas mais brancas. Isso significa o seguinte, que à medida que nós fomos exercitando esse processo de autodescobrimento, de autoiluminação, de começar a refletir como foi meu dia, aonde eu errei, aonde eu acertei, o que eu posso fazer para corrigir aquele erro, a gente vai tendo uma preocupação em se melhorar. E aí é onde está o nosso maior desafio. Porque ao invés de a gente estar arrumando culpados, a gente está olhando para dentro de nós. E esse olhar para dentro de nós, ele é libertador. Porque quanto mais a gente faz isso, melhor a gente se sente. Porque nós vamos identificando que gradativamente nós vamos nos melhorando. Olhamos para trás e disse, poxa vida, em determinado momento eu não aguentava isso não, agora eu estou aguentando. Passamos a observar e a perceber que nós vamos retornando à essência daquilo que somos. Porque somos todos essência divina, somos centelhas divinas, e como tal, nós precisamos nos reconectar com aquilo que somos. E aí, começa a nos ensinar, nessa lição, a necessidade do perdão. Precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou, Jesus materializou, o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Aquilo que eu estava dizendo. Jesus usou aquela prática do judaísmo, que já vinha da antiguidade. Jesus não alterou.
ela veio mostrar e dar novo significado. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ganha, mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e do primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. E nós nos perguntamos, queremos ser agradável a Deus? Eu tenho certeza que todos nós queremos ser agradáveis. Agora, o roteiro requer sacrifícios. E qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrificar a vaidade, buscar a simplicidade como forma de viver. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos gradativamente percebendo o tesouro que é a doação. Porque através da doação, nós não temos tempo para guardarmos mágoas nem ressentimentos. Nós temos trabalho a realizar. E junto com a doação vem um sentimento de gratidão. A gratidão ocupa-nos interiormente, com a proposta de nós podermos o tempo todo não olharmos aquilo que não temos, mas agradecermos por tudo aquilo que temos. Às vezes temos uma família maravilhosa, os nossos problemas são insignificantes, e a gente valoriza 1% dos problemas e nos esquecemos do 99%, das maravilhas que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá. E a gente olhando a cruz, traz inúmeras mensagens para todos nós quando Jesus lá estava. E não tem como dissociar o momento da cruz, onde Jesus estava isolado. Tantos o seguiram, tantos foram beneficiados, tantos o idolatraram, tantos exemplos ele deixou, e estava ali, no madeiro condenado, sozinho, solitário. Mas, com as mãos abertas, ele pediu ao Pai: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Mostrando ainda a condição precária em que a humanidade se encontrava. Mas não temos como dissociar como domingo. O domingo em que Jesus apareceu para mostrar que o seu reino existia e que ele era reino de amor e de felicidade. Mostrando a cada um dos seus discípulos que ali estavam que o bem sempre vencerá. E a glória estar para todo aquele que passa por todas as vicissitudes, mas que em sacrifício, pelas bem-aventuranças, buscando cada vez mais a realização do bem, do amor, da paz, da doação, nós estaremos sacrificando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, mas estaremos nos depurando e criando essa conexão com Deus, que nos conduzirá à glória e o verdadeiro reino. E isso nós assistimos em relatos dos espíritos superiores que trazem mensagens memoráveis para todos nós. Que nós vemos uma trajetória que nós nos espelhamos, que nós buscamos, naqueles que sofreram tanto e fizeram o sacrifício mais agradável a Deus, e que hoje dão testemunho no plano espiritual
do amor por todos nós. E aí tem uma lição que eu vou finalizar, que é do nosso querido Emmanuel. E essa lição é um convite a todos nós para encontrarmos razões para nos doarmos cada vez mais à causa de amar o nosso próximo, de fazer esse sacrifício daquilo que ainda torna o nosso coração impuro, de olharmos para aqueles que estão ao nosso redor e agradecermos a Deus, nos enchermos de gratidão pela família que temos, pelo trabalho que temos, pela casa de oração que nos abriga, pelas escolhas que nós fazemos, de aqui estarmos, de realizarmos o trabalho, de nos dispormos a nos melhorar. Quanto tempo nós passamos, muitas vezes, desperdiçando tempo, perdendo tempo com futilidades. Hoje a gente tem esse despertar. E para isso, Emmanuel nos convida a dar. O verbo dar. E ele diz o seguinte: as maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizermos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que se garantem sobre poderes amoedados. Em verdade, ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí que a doação seja privilégio dos irmãos chamados transitoriamente à mordomia da finança terrestre. O que é que Emmanuel está dizendo aqui? Que todos nós podemos doar. E ele continua: todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza, encorajamento. Às vezes um bom dia muda o dia de um irmão nosso. Às vezes uma palavra, um conselho muda a vida de uma criatura. Salva uma vida. Às vezes, basta um sorriso para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação dos recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior. Tolerância, doação de entendimento. Sacrifício, doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. Quem deseja imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio aos outros e observará, sem delonga, os resultados felizes de semelhante cometimento. Então, Emmanuel vem trazer para nós a receita de bolo. Que nós possamos, meus queridos irmãos, nos doar em tudo que façamos. Sacrifício, como ele diz aqui, é doação de si mesmo. Que possamos cada vez mais estender as mãos uns aos outros, porque é tão bom quando a gente recebe o acolhimento, recebe a mão amiga, recebe o abraço forte. Que nós possamos cada vez mais perdoarmos e doarmos. E que Jesus, com seu infinito amor, possa nos abençoar, nos iluminar e nos assistir. E eu deixo o abraço fraterno de todos que fazem o Bittencourt Sampaio. Muita paz.